Sejam bem-vindos ao Laboratório do Punk. Aqui quem fala é o Matheus e vamos dar início ao quadro de análise semanal dos capítulos de One Piece. Começando o capítulo, a gente abre com a história de capa. A história de capa ela continua com o diário de bordo da German 66. Lá a gente vê o Caesar e o Judge, eles estão bem cansados, eles estão um em frente ao outro com a língua pra fora de cansaço. Atrás deles tem o castelo, ele sofreu alguns danos de uma possível batalha. Eles lembram que, na verdade, o que pode estar no caminho deles é o Vegapunk. Essa talvez sendo uma possível aliança que a gente vai ver durante a batalha final de One Piece. Agora, no começo do capítulo em si, a gente tem o Sentomaru, ele tá reunindo os pessoas que trabalham na parte fabril da Egghead. Lá, a gente vê que a população tá muito confusa, ela não entende por que tá acontecendo aquilo, e principalmente porque os pacifistas estão rodeando a vila. Então, nisso, o Sentomaru, ele vai lá e começa a explicar a situação do que aconteceu em Ohara, falando que foi uma ilha que desafiou o governo mundial e por isso eles fizeram assumir completamente do mapa e isso tava prestes a acontecer com a Egghead. Pra isso tá acontecendo com a Egghead, o governo mundial também, ele viu muito as consequências que teriam por eliminar o Vegapunk e por ele estar fazendo isso, o Sentomaru ele tem certeza que eles mensuraram certinho e que realmente estava na hora de eliminar o Vegapunk e tirar a Egghead do mapa. Mas considerando que o evento de Ohara ele foi um Buster Call que foi enviado 5 grandes frotas, vai ser totalmente diferente para a questão da Egghead, porque eles estão deslocando um total de 100 frotas, um almirante, o Kizaru, e um Yorosei. A gente vê o último quadrinho da página, a onomatopeia Doom, que pro Oda é uma onomatopeia que evidencia grandes coisas, tipo, coisas muito importantes e que esse ataque realmente não vai ser nenhum tipo de brincadeira. Já partindo agora pro quarto andar da sala de comando, a gente vê o Luffy Lucy ele lutando contra o S-Beer, o Zoro e o Kako eles estão lutando contra o S-Hawk. É uma luta que eles estão vendo que os Serafins eles são muito resistentes, o Luffy até comenta que eles têm a resistência do Kaido, e quando o Luffy lembra do Kaido, o Zoro lembra do King. Ele fala que o King ele é bem parecido com eles, na questão de aparência e até a questão do fogo. Nisso, o Shaka complementa falando, sim, é porque os Serafins eles têm um pouco de resistência dos Onarianos porque foi usado o DNA deles pra criá-los. Que daí o Zoro começa a explicar pra eles como é que funciona a resistência deles, que quando eles estão com as chamas, eles são muito mais resistentes, então eles têm que esperar as chamas ficarem mais fracas pra atacar. Engraçado é que quando o Zoro ele faz essa explicação de como funciona a pseudo-fraqueza dos Serafins, ele faz isso com uma cara tão natural e o pessoal tá tipo, cara, por que tu não me falou isso antes? É tipo a cara de quem tá desacreditado que o cara não conseguiu ver que eles são literalmente o copia e cola do King, só que em versão miniatura e obviamente com a aparência de outras pessoas. Daí, tipo, os caras, porra, Zoro. Enquanto isso, vale ressaltar também que quando tudo tava rolando, o Shaka ele diz que ele tem ideia de onde o Vegapunk pode estar. E a gente vai ver pra onde ele vai e se ele sabe realmente onde ele tá mais pra frente no capítulo. Enquanto isso, no prédio A, no terceiro andar, a gente tem a Nami, o Brook e o Edson. O Brook e o Edson meio acabados, o Brook lá com a cabeça no chão e o Edson todo ferrado. Coitado, foi espancado pelo Serafim Jinbei, que tá lutando contra eles. Enquanto isso, a Nami, ela meio receosa, ela invoca o Zeus, não querendo atacar uma criança, ela fecha os olhos e pede pro Zeus atacar um Haitei no Serafim do Jinbei, mas isso não foi suficiente para parar o Jinbei. Nisso ele entra no chão e dá um ataque na Nami por trás, ela tá com os olhos fechados, ela se tornou um alvo fácil, mas quando ela é acertada, aparece o Sanji dizendo que conforme o artigo 1º da Constituição da Sandinópolis, quem aterrorizar a Nami-san será executado. E segundo o artigo 9 da mesma lei, fazê-la gritar tem como punição Crooked Hair Strike. E, como dito, do nada o Sanji com seu incrível haki da observação que pra Nami não tem limite, ele chega dando um Crooked Hair Strike no Serafim Jinbei e assim a gente passa pro próximo prédio. Continuando no terceiro andar, mas indo pro prédio C agora, a gente tem o Sop, o Frank e a Lilith lutando contra o Serafim Hancock. A gente vê uma arma muito legal da Lilith na primeira página, usando uma arma chamada Bubblegum, que basicamente lança uma bolha de Karosek. Gosto de pensar que, pelo menos em Egghead, vai ser um grande avanço pros armamentos e pro arsenal, tanto do Usopp quanto do Frank, questão de armas e de armas que são úteis no sentido de variáveis, assim, tipo essa Bubblegum. Mas voltando à análise do capítulo, a gente tem a Serafim pegando e sendo acertada por essa bolha feita de Karosek, atirada por Lilith. Só que pega de raspão. Como a Lilith mesmo fala, como eles têm Green Blood, como os poderes dela são uma réplica perfeita de uma Akuma no Mi, os efeitos do Karosek são equivalentes.
a isso também. Então, ela ficou afetada e ficou jogada no chão ali, parada, por causa do efeito do Karosek. Mas isso não dura muito. O Frank, meio descuidado, tenta capturar ela, e quando chega próximo, ela já tá recuperada e dá uma bicuda nele. Nisso, depois da bicuda, ela tira um laser em direção ao Sop e a Lilith. Porém, depois disso, o Frank, ele pega a bolha, que não tinha se estourado, a bolha de Karosek, e posiciona e pressiona sobre a Hancockzinha. E depois disso, ela fala, nossa, isso tá doendo, não sei o que. Daí o Frank fala, ah, coitada. Daí ele pega e dá uma fraquejada. Nisso, ela se liberta e ele começa a virar pedra. Depois, usando o poder da Mero Mero no Mi, ela também transforma em pedra tanto o Sop quanto a Lilith. A situação desses três ficou bem complicada. Isso é bem importante aqui nessa parte do capítulo pra gente pensar que contra um Serafim até uma vacilada pode significar tu ir de comes e bebes. Ou pelo menos, se tu vacilar por um minuto, as consequências vão ser bem graves. Como aconteceu com os três. Então, agora indo pra parte final do mangá, a gente corta pra onde o Shaka falou que tava o Vegapunk, ou no caso ele achava que estava, que era no laboratório subterrâneo de Akuma no Mi. No caso ele achava e tava certo, né? Ele acertou, lá ele viu tanto os membros da Cyberpool quanto o Vegapunk. Lá ele reconhece os membros da Cyberpool, falando que eles já vieram lá antigamente, em outra hora. E o Vegapunk pergunta pro Shaka, questiona, quem é que veio com ele? Quando ele faz isso, a gente tem uma das partes mais brutais dos últimos tempos de One Piece, que é o Shaka levando um puta tiro na cabeça de uma maneira muito brutal. E com isso, a última esperança do Vegapunk sair de lá tinha acabado de ser abatida, como retrata a última página do mangá. A fala de ele já saber sobre a Cyberpool ter vindo ali antes e algumas outras situações que o Shaka realmente é meio suspeito indicava que ele é traidor, mas depois do final ficou aberto que talvez tenha outro. Ou será que é tudo uma encenação do próprio Shaka pra enganar o Vegapunk? Mas a troco do que ele faria isso, né? Isso a gente vai descobrir no próximo capítulo. E é isso. Se gostaram, deixem um like, compartilhem e comentem. Vocês acham que o Shaka é o traidor? Ou tem outra pessoa? Se ele for o traidor, qual vocês acham que é o plano dele? E o que vai acontecer com o Frank, o Sop e a Lilith que viraram estátuas no meio da batalha? Será que vai vir alguém pra salvar ou eles vão conseguir driblar isso de alguma maneira?